Salve galera, bem-vindo à série de grafite, eu sou o Cassé. Nessa série a gente vai desenvolver 3 trampos. O primeiro trampo em canvas, efeito esfumaçado e 2 camadas, e depois o acabamento. Nesse painel a gente vai desenvolver também um desenho abstrato, com cores sólidas, cores complementares e cores análogas. E nesse aqui a gente vai fazer um trampo de rosto com volume e forma. Então nesse primeiro episódio eu vou desenvolver um trampo em canvas. O canvas é a tela. Primeiro eu vou fazer um efeito esfumaçado, vou esperar secar, depois eu vou fazer uma camada sólida, vou esperar secar também, e aí depois a gente vai fazer o acabamento. Então chega aí que eu vou mostrar os materiais para vocês. Esses daqui são os sprays, né? A gente tem aqui o cap universal e o astro. O astro é um efeito que uma camada mais grossa e o universal a gente consegue um traço mais fino. Eu vou começar dando um primeiro efeito, vou fazer uma planta com efeito esfumaçado. Vou pegar o spray verde. Antes de mais nada, galera, é importante ajustar bastante a lata, tá? Por quê? Para a válvula não entupir. 70% da lata é pigmento, 30% da lata é ar. Então, agitando a lata, o pigmento ele vai dissolver e não entope a válvula. Vou pegar o cap universal, que é um traço mais fino, para fazer o primeiro contorno. Galera, antes de mais nada, para aplicação no canvas, é importante você prestar bastante atenção na distância da aplicação do spray para a tela. Por quê? Como é uma camada bem sutil, bem delicada, se você aplicar muito perto da tela, vai escorrer, tá? Essa aqui é a primeira marcação, tá? A marcação da folhagem, e aí depois a gente vem compondo com as cores. Então é importante fazer, ó, sempre na cautela, sem pressa, a lata sempre em pé. E se divertindo. Aqui eu estou utilizando o verde bale. Eu vou pegar um outro tom para a gente estar fazendo um efeito esfumaçado, utilizando o mesmo cap ainda, que é o universal. Primeiro eu vou dar uma base sólida. Como é um trampo de grafite, é sempre importante você dar uma destacada, uma distanciada da tela, para você ver onde tem que dar uma segunda base, tá? Ainda mais tratando de tela, como a gente está aplicando ela longe, é importante você se distanciar para ver onde você precisa aplicar mais ainda a tinta.
Bom, dei o efeito agora sólido e agora eu vou dar o efeito esfumaçado. A base sólida está pronta, então agora a gente vai voltar para outra cor, a primeira cor, que é o verde bale, para fazer o efeito esfumaçado. Chega aí. Agora a gente vai fazer o esfumaçado. Como que a gente aplica isso? No efeito sólido, a gente aplica a lata sempre frontal. Para fazer o esfumaçado, a gente tem que usar a lata na lateral. Se liga. É esse efeito aqui que vai dar volume, tá? Que vai dar a ideia de profundidade. Então é o seguinte, galera, esse aqui é o primeiro efeito, tá? Primeira camada. Como a gente está trampando com canvas, que é a tela, é importante a gente, nessa primeira etapa, deixar secar bem, beleza? A gente vai esperar secar e depois a gente volta para fazer a segunda camada sólida. Então agora, vou fazer a segunda camada da tela de canvas. A primeira camada já secou, que foi o efeito esfumaçado das plantas. E agora eu vou fazer o efeito esfumaçado no fundo, para a gente trazer ela para fora. Eu trouxe alguns tons de roxo para a gente estar trabalhando dessa forma, sempre utilizando o cap universal, porque o canvas é sensível. Bora lá pintar. Então vou começar trabalhando do tom mais escuro para o tom mais claro, para dar profundidade das plantas. I took a peek and saw her working through that Instagram. My brother said if you don't need that, then delete that fam. I lie to myself when I say that I keep it for my career, yeah. Por que nesse trampo eu tô fazendo o fundo depois? Porque a forma principal desse trampo são as plantas. E como eu utilizei o efeito esfumaçado, ele sempre vaza, tá? Então é importante você observar qual que é a forma principal do seu projeto, para você fazer primeiro e depois você dar o fundo. Sometimes I think that if it weren't for my sexual sin, I'd be a really good example of what's a Christian. You see, our culture got some problems, but we scared to talk about them, look. We see some gay people and jump to grab our pickets with scorn. Meanwhile, within the church, sex before marriage is still the norm. But half these dudes can't get it up, cause they're addicted to porn, I'm saying. I justify a lot of habits when I... Outra coisa, por que eu não dei uma base na tela antes de começar o projeto? Diferente de um trampo que eu ia fazer em latex, por exemplo. Como a tinta é a base de solvente, não é necessário, tá? Ela dá um acabamento igual. E aí você também diminui o uso de material. I think the devil in my DM, trying to catch the slipping from the M to the PM. By myself, but I know I ain't got the power. She prowling like a wolf and I ain't trying to get the value.
I think the devil in my DM, trying to catch the slipping from the M to the PM. By myself, but I know I ain't got the power. She crying like a wolf and I ain't trying to get the value. I think the devil in my DM. É importante também você estar se aprimorando nos fundamentos de desenho, as técnicas de desenho, porque eu estou ensinando aqui para vocês como utilizar a lata de spray, né? Então, fundamentos de desenho, as técnicas, é importante você estar estudando isso em casa para você conseguir fazer uma aplicação de um trampo da hora. Bom, finalizei aqui a primeira cor base, agora eu vou para o segundo tom para a gente trazer profundidade. Eu peguei aqui um segundo tom, violeta, e agora a gente vai trazer profundidade com efeito esfumaçado. Lembrando que o efeito esfumaçado a gente utiliza sempre a lata na lateral. É importante você não ficar pressionando o spray de uma vez só, tá? No efeito esfumaçado, é importante você ir soltando ele aos poucos. Aqui você pode ir soltando a mão, pode ir soltando o traço, até chegar ao volume que você quer alcançar. Bom, então finalizei a segunda etapa da tela de canvas. Vou esperar secar para a gente fazer o acabamento com o canetão. Eu vou fazer o acabamento na tela em canvas. Eu estou com um marca-texto, né, um canetão à base de solvente. E a gente vai fazer esse acabamento, eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse refile da tela. Primeira coisa que você tem que se alertar é a tinta, para ela descer pro bico da caneta, você tem que pressionar ela para que ela umedeça o bico e você consiga aplicar na superfície. O detalhe é que essa caneta ela é chanfrada, então você pode utilizar ela tanto para fazer traço grosso quanto traço fino. Como é o acabamento, você tem que tomar muito cuidado, fazer bem na cautela, porque é isso que vai dar a diferença no seu trabalho, tá? No seu projeto final.
interessante dessa caneta é que ela é aplicável em qualquer superfície. Como ela é a base de solvente, você não precisa aplicar uma camada de verniz por cima. Diferente da caneta marca-texto à base d'água, depois que você aplica ela, você tem que dar uma camada de verniz. Então essa aqui ela é bem versátil. Como o grafite hoje em dia ele está sendo visto em exposições, museus e alguns eventos de batalhas, ou de repente algum live paint que você vai fazer, é interessante que você aprimore a técnica do grafite pro canvas. O detalhe do chanfro dessa caneta é que ela pode ser utilizada tanto na diagonal quanto na vertical. Além disso, se você quiser alcançar um resultado ainda mais fino que esse, você pode estar virando o bico dela, colocando ela na base e alcançar esse tipo de traço. Finalizando aqui então o uso da caneta à base de solvente, lembrando que também tem a caneta à base d'água, mas é aconselhável usar a base de solvente para a gente não precisar ter que aplicar uma camada de verniz. Para finalizar a peça, eu vou pegar a lata de spray preto e vou dar um contorno em toda a pétala para a gente trazer um contraste nela. Utilizando o cap universal, que é um trabalho mais delicado, mais próximo ao acabamento.
Bom, finalizei aqui a peça, trabalho em canvas com a caneta à base de solvente e o spray preto.